Boa tarde, continuando nosso conteúdo, estamos estudando no ensino médio o fim do feudalismo e o início de uma nova fase, né, na Europa, principalmente na Europa, e é importante ressaltar aqui que esse conteúdo em particular, que vai ser o absolutismo, ou a formação dos estados modernos, sempre referimos às datas e os acontecimentos pela historiografia francesa. Se você for para outro lugar da Europa, Alemanha, por exemplo, ou outros historiadores de outras regiões, as datas podem mudar. Então, por exemplo, a data que marca para nós, né, o fim da Idade Média e o início do mundo moderno é a queda de Constantinopla, Bizâncio, o Império Bizantino, que é o último reduto do mundo antigo, né, que é o Império Romano do Oriente, que foi chamado de Bizâncio, né, capital. É importante ressaltar, então, que para nós é esse o que marca o término da Idade Média e o início da Idade Moderna, junto com as grandes navegações, principalmente grandes navegações, lá por volta de 1490. Tá? Então, é essa aqui que é o contexto, historiografia francesa. Então, vamos trabalhar principalmente Inglaterra, França, Portugal e Espanha. Ah, professor, então o tema são a organização dos Estados nacionais. Isso, formação dos países. Estado nacional nada mais é que país, Estado com letra UE maiúsculo, tá? E aqui, então, o fim do feudalismo e início da formação desses Estados modernos. Os dois primeiros Estados a se formarem na Europa foi Inglaterra e França, nós já vimos isso com a Guerra dos 100 Anos. Só que eram estados feudais. Agora, vamos partir para os estados modernos. Quais são os dois primeiros estados modernos a se formar na Europa? Tanto Portugal quanto Espanha, que também estão ligados, atrelados à expansão marítima, à formação do absolutismo, uma nova perspectiva econômica, que é o mercantilismo. Então, essas são as novas mudanças, decretando, assim, a queda do sistema político feudal. Entretanto, nesse Estado moderno, ainda nós não temos, por fim de vez, o feudalismo. Permanece nesse novo Estado, Estado Nacional moderno, resquícios, restos do feudalismo, e as classes sociais que estavam mandando na Idade Feudal permanecem mandando nesse momento. A burguesia correndo por fora, tentando restabelecer o poder ou pegar restos, né, pedaços desse poder para ela, também riqueza econômica, comércio, favorecimento do rei, etc. Tal. Nesse momento ainda, a burguesia não está em conflito com o Estado Nacional. Vai chegar o momento que ela entrará lá em conflito, nós iremos ver por quê. Então, dito isso, é importante ressaltar por que as classes sociais estão apoiando, então, a formação dos países e por que antes não aconteceu isso. Porque agora nós temos uma nobreza que está com medo, na visão de um autor chamado Perry Anderson. Tá? Eu vou chegar lá e mostrar. Perry Anderson e esse aqui, o nosso querido o Perry Anderson mesmo. Perry Anderson. Entre outros. Os outros historiadores não retratam a burguesia, aliás, os historiadores retratam a burguesia como responsável pela formação do mundo moderno. Perry Anderson, apesar de ser marxista, por que eu estou falando apesar de ser? Porque os outros que falam que a burguesia que estava no poder também são marxistas, mas Perry Anderson distancia-se desses historiadores, inclusive de Marx, e retrata que, nesse momento, não é a burguesia que está mandando, e sim a nobreza. Então, isso é muito importante. Possivelmente, nas provas do Enem, vão ter textos do Perry Anderson, que é o livro chamado Linhagens do Estado Absolutista. Ele analisa esse Estado moderno absolutista em todos os lugares, inclusive no Oriente, no Japão, na China. E aqui, em particular, vão pegar o capítulo do Ocidente, tá bom? Então, vamos lá. Então, a crise feudal, a nobreza atemorizada, correndo o risco de perder seus privilégios, muitas revoltas camponesas, impossibilidade de conter as revoltas, né? Há um massacre de camponeses muito grande, mas é muito camponês, e a necessidade de formar um exército nacional. A burguesia, obviamente, como é clássico dos livros de história, trabalhar apenas do ponto de vista econômico, queria, então, unificação da moeda, unificação das medidas, né? Desejava ascensão social. É óbvio e é claro que esse novo Estado, então, que está se formando, é obra da
nobreza. Esses dois textos aqui estão retratando isso do livro do Perry Anderson, né? Que é esse aqui, Linhagens do Estado Absolutista. Eu tenho até essa edição aqui dele. Linhagens do Estado absolutista. Então, você tem aqui, diante das pressões provocadas pela crise do século XIV, o Estado moderno, o país que estão se formando, ainda de acordo com antes, seria a carapaça política de uma nobreza atemorizada. Então, aqui é óbvio, quem está fazendo o processo de unificação é a nobreza, apoiando o rei é a nobreza, porque ela quer manter os seus privilégios. Então, o que Perry Anderson fala a mais? Além disso, ele fala que o Estado moderno é o resultado direto da crise do sistema feudal, isso é óbvio, nós já sabemos disso. O fim do Estado feudal inicia-se o Estado moderno. Ele discorda de autores diversos, né, como Marx, Engels e até o Norbert Elias, que fala que é a burguesia que está fazendo o processo da mudança. Ele fala que não, que é a nobreza, é a própria nobreza que está tentando se reinventar para se manter seus privilégios. E por que ele fala isso? Porque na visão dele a burguesia ainda não tinha tanto poder, tanta influência assim, para fazer essa mudança, né, e ter esse poder nas mãos dela. Isso só irá acontecer, né, analisando, né, o processo todo de revoluções no século XVIII, final do XVII e início do século XVIII, beleza? Então você tem lá o que é o Estado moderno, né? O que é um Estado? O Estado, um país comum, vamos voltar aqui, o que é esse Estado? O Estado é uma palavra que significa estar firme. Surge da necessidade humana de decretar líderes para poder mediar os conflitos entre os seres humanos. Então, o Estado detém poderes para mediar os conflitos. Por que o nome, então, professor, do Estado é Estado absolutista? Porque o rei, nesse momento, ele vai se tornar o Estado. Ele se torna o mediador dos conflitos. Mas cuidado, o rei pode todas as coisas no poder absolutista? Não. Na França, em particular na França, ele tinha um poder acima do normal, mas em outros lugares o rei não poderia estar acima da lei, como na Inglaterra. Então tem que ter um cuidado muito grande com isso, da generalização. Aqui nós não vamos generalizar, tá bom? Então todo Estado moderno, todo Estado tem que ter território já formado, população e um poder central, nesse caso a monarquia. Tá? Uma fronteira, uma noção de cobrança de impostos. Né? E aí o que acontece? Esse poder, então, tem de duas formas, interna e externa, a relação dos países com os outros países e a relação dele com a população, mantendo a ordem. Então, o Estado surge dessa necessidade, como foi falado anteriormente, de se manter a ordem e as relações humanas. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Entrar um pouquinho na sociologia. Tá? Vamos definir o Estado na perspectiva dos três clássicos da sociologia. O primeiro aqui que vai ser retratado vai ser o Karl Marx. Tá? O que Marx fala? Obviamente, Marx é estruturalista. Ele estuda tudo a partir da economia, da estrutura social. Ele acha que a estrutura dita as regras sobre o indivíduo. Tá? Então, ele acha que o Estado é classista, ele defende uma classe em particular, na visão de Marx, a burguesia, beleza? A estrutura social que dá origem à estrutura do Estado e não o inverso, como definiam os contratualistas. Contratualistas, Hobbes, Locke, os liberais de modo geral. Então, na visão de Marx, é a estrutura social, o que você tem de economia que vai ditar as regras do Estado, e não o inverso. Tá? Lembrando, então, essa estruturalismo de Marx. Defendeu, então, qual é a função do Estado na visão de Marx? Né? Um Estado existe para manter os privilégios de um grupo determinado, muitas vezes é assim, o interesse das classes que dominam, que usam o aparato policial e o monopólio da força para se manter no poder, né? E ela tem esse instrumento de regulação, mas geralmente atendendo os interesses de uma classe social, na visão de Marx. Então tem um sistema jurídico, que pode ser corrompido pelo sistema estrutural, e o aparato militar e policial, que é o monopólio da força. O que Marx falava? Este Estado não é mais do que a forma de organização que os burgueses necessariamente adotam, tanto no interior como no exterior, para garantir recíproca de sua propriedade e de seus interesses. Então, na visão de Marx, resumindo, é a burguesia que comanda esses Estados. Lembra o Perry Anderson, ele não pensa igual Marx, é a nobreza. Mas aqui eu vou te dar os clássicos que vão cair em sociologia para vocês também, beleza?
O segundo cara que nós vamos usar é o Durkheim, tá? Que é também um sociólogo que acredita na coerção social. Os indivíduos acabam sendo coagidos a agir pela pressão social. Então, o que Durkheim fala? Olha só, o Estado é uma organização, é um organizador da vida social, nós já sabemos disso, sendo independente dela, cujo propósito é fortalecer ao mesmo tempo a consciência coletiva e assegurar a individuação mais completa que o Estado social permita. Longe de ser o tirano do indivíduo, ele é quem resgata o indivíduo da sociedade. Na visão de Durkheim, apesar de se ter uma coerção social, o Estado é importante na individualização do indivíduo. Óbvio, é claro, aqui está nessa parte do texto que ele fala muito claro aqui, cujo propósito é fortalecer ao mesmo tempo a consciência coletiva, ou seja, tem princípios que regem e que fazem você ser alguma coisa que é inerente ao Estado, que é da sociedade, é imposto a você isso. Só que, ao mesmo tempo, ele age também como ele assegura a sua individualidade. Né? Isso que é muito legal na visão de Durkheim, diferente de Marx, obviamente. Então, olha lá. Então, ele é um construto, uma criação, uma imaginação da necessidade social e que busca mediar ações e ideias individuais e coletivas, a coletiva com coerção social. É desse conflito de forças sociais que nascem as liberdades individuais, na visão de Durkheim. E o que eu mais gosto, que é o Weber, tá ele aí. O que ele fala? O Estado é a instituição política dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força física, determinado território subordinado aos membros da sociedade que nele vivem. Já tem princípios culturais. Weber já acredita no que nós chamamos de ação social, as ações do indivíduo culturalmente, que levam o indivíduo a ser individualmente o que ele é. Diferente da coerção de Durkheim. Então, Max Weber acredita que existem vários tipos de poder, um deles carismático, esses poderes políticos, que levam os indivíduos a agirem da forma que eles agem. Então, o que Weber fala? Vamos lá. Em Weber, iremos encontrar a ideia de que Estado seria uma relação de dominação de homens sobre homens, não necessariamente política, não necessariamente econômica. Aqui você tem uma abrangência maior, tá? E óbvio, E essa dominação, ela sempre é legitimada pelo uso exclusivo da força física, beleza? E aqui está o mundo em 1500, olha lá. A Europa já tem a formação de Espanha e Portugal. Lembrando que Espanha e Portugal já são estados modernos. França ainda não está totalmente unificada, mas já tem grandes partes do espaço. A Inglaterra já unificada, fortalecida, formada. A Alemanha não está formada ainda. A Itália não está formada ainda. O Império Austro-Húngaro se formando. Beleza? O Império Turco-Otomano, a queda de Constantinopla já é islâmica. Então, os otomanos tomaram, o Império Romano do Oriente. E aqui já tem a liberdade do mar Mediterrâneo. Portugal já se unificou, venceu os muçulmanos, expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica e domínio aqui de Ceuta e o início da expansão marítima pelo périplo africano, no mundo de 1500. Aí, nas próximas aulas, então, nós iremos analisar o poder do rei nesse momento. Beleza? Abraço.